cerque-se de pessoas que possam te mentorar, né? Cara, faz uma diferença enorme você ter gente que possa te ajudar, te dar dicas valiosas, né? Então, você tem que ter mentor do teu lado, tem que ter gente diferenciada, né? Como já ficou até meio clichê essa história, né? Sentar na mesa, tem que ser o mais burrinho da mesa, é lógico. Você tem que se cercar de gente melhor do que você, acreditar, trazer gente boa do teu lado. Vejo hoje, principalmente essa nova geração, eles querem que aconteça tudo da noite pro dia. Não vai acontecer da noite pro dia. Não vai. Você não vai chegar a ter sucesso rapidinho. Lógico, se acontecer, melhor ainda, né? Mas pode ter certeza, todo mundo que chegou a ter sucesso teve um passado muito difícil. Você conversa com todo empreendedor que hoje chegou lá em cima, né? O que eles falam? Eles contam cada história maluca, né? Você fala, meu Deus, você passou por isso? Passei. Então você vê, os caras enfrentaram as ondas gigantes e atravessaram as ondas gigantes. Tenham fé, né? E não desistam nunca. Acho que é isso que eu fiz na minha vida inteira. Tive muita fé em Deus, muita, né? Ele é o meu tudo, né? E eu não desisti, Gustavo. Eu tive muita coisa que me fazia realmente desistir nas situações dificílimas, mas eu não desisti. Eu cheguei aqui porque eu não desisti, cara. Fui forte, firme, né? Fiquei mal, mas não desisti. Eu sabia que eu sabia onde eu queria chegar, eu tive vontade e cheguei. Simples assim. Sejam muito bem-vindos, esse é o FNX Cast, uma edição especial da FEICOM de 2025. Eu sou o Gustavo Braz e hoje eu tô com um convidado muito especial. É um cara que eu admiro, é um cara que eu considero meu amigo, meu irmão, parceiro de jornada. Ele é representante comercial, um líder inspirador. E com vocês aqui, Fernando Ortiz, uma salva de palmas aqui pro meu amigo. Valeu, Gustavo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, né? Muito bacana estar com você de novo aqui. A gente está sempre fazendo coisas novas aí. Todas as vezes que eu te encontro eu aprendo muito e hoje não vai ser diferente. Já trouxe aqui papel e caneta, vou anotar Só bastante. Pode fazer pergunta difícil, tá, Gustavo? Ortiz, conta um pouquinho mais aí da sua história, quem que é o Fernando, como funciona lá as coisas. A gente é representante comercial, né? Meu nome é Fernando Ortiz. O nome da empresa é F Ortiz. Acho que eu não fui muito, na época, muito inspirado para botar um outro nome, mas ficou bacana até, porque é uma marca que ficou conhecida, né? E a gente começou, na verdade, a fazer o que muitos falam que o representante tem que fazer já há muito tempo, né, Gustavo? A gente sempre teve essa cabeça de empreendedor mesmo, né? Quando eu trabalhava numa empresa durante um bom tempo como vendedor CLT, né? E aí chegou um tempo que eu queria realmente alçar voo próprio, né? Abrir o meu negócio. Foi quando em 1999 eu pedi para sair dessa empresa. Fiquei uns 4 meses em casa no esquema hiper amador, né? Só fazendo vendas por telefone, até que a ficha caiu. Falei, não é isso que eu quero, né? Eu preciso realmente fazer algo de diferente. E aí a gente começou, eu aluguei um escritório pequenininho, talvez do tamanho disso aqui, 20 metros quadrados. Contratei uma primeira vendedora, né, que foi difícil pra caramba. A menina não tinha experiência nenhuma na área comercial. Eu tive que ficar um bom tempo dando treinamento para ela. E depois disso, o resto foi história, né? A gente foi aumentando o time, né? Hoje o nosso time é composto por 17 pessoas, né? E a gente tem aí uma história de trabalho dentro do mundo do EPI, né? Eu comecei com alimentos, hoje não existe mais isso dentro da empresa. A gente fez a transição, foi sem querer, na verdade, foi numa Fispal que eu tive o primeiro contato com uma empresa de EPI. A gente pegou, na verdade, a representada para vender luvas para as meninas lavarem louça no refeitório industrial, que era o que eu fazia, vender comida para refeitório industrial. E depois a gente descobriu o mundo do EPI e deu no que deu. Ortiz, e você comentou que você começou de um jeito um pouco amador, né? Em casa, numa sala, e eu acho que todo mundo que acaba caindo em vendas ali no começo meio que não se prepara, né?
E até um amigo em comum, Thiago Concer, ele fala que ninguém cresce querendo ser vendedor. E em que momento, assim, que você teve esse chacoalhão da vida e você falou, não, eu vou fazer de um jeito mais profissional, vou fazer de um jeito sério, vou me dedicar. O que que te fez mudar isso? Não, foi logo em seguida, né? Como eu te falei, 4 meses em casa e eu acho que o que ajudou foi que eu sou maluco, né? Eu pedi para sair da empresa. Logo depois que eu saí da empresa, eu casei. Então você imagina, a minha esposa saía para trabalhar e eu ficava em casa. Isso me incomodava um monte. Não era aquilo que eu queria para mim, né? E eu sempre tive muito disso, né, Gustavo, de que a gente tem que ter cabeça de empreendedor, né? E aí chegou uma hora que eu falei, não, não é isso que eu vou fazer, eu vou realmente abrir uma empresa, né? Eu sempre toquei a representação comercial como uma empresa, né? Então a gente abriu o escritório e aí hoje eu recebo muitos representantes, WhatsApp de representante, né? Chega, Ortiz, como é que eu faço, né? Para começar, eu ainda continuo sozinho em casa, eu falo, olha, você tem que acreditar. Primeira coisa, tem que perder o medo, né? Porque eu percebo que as pessoas têm medo, né, de arriscar, mas o risco faz parte da nossa vida, né? Você não pode ficar paralisado porque você tem medo de não dar certo. Não dá certo, não vai dar certo muitas vezes mesmo, não é, Gustavo? Você vai quebrar a cara uma porrada de vezes, você vai levar um monte de não, mas se você insistir e acreditar naquilo que você está fazendo, o resultado aparece. Hoje a desculpa que, principalmente quem trabalha num esquema amador, vem me dizer assim, ah, mas tá difícil de achar gente, né? Sempre foi difícil de achar gente. Eu sei que hoje, talvez, uma nova geração, uma outra cabeça, né? Mas não é fácil realmente você montar um time, né? Você tem que ter persistência e você tem que ter o feeling, né? Eu falei para você, eu tinha comentado com o Gustavo que eu gostaria de um dia gravar um podcast só de causos, né? De contar as histórias que... Eu tenho cada história maluca, né? Porque assim, eu acho que eu tenho um feeling para descobrir as pessoas, né? Muitos vendedores que trabalham hoje comigo não tinham a mínima ideia de que poderiam ser bons vendedores, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma menina que está comigo há 1 ano e meio praticamente, que tem feito um belo de um trabalho no escritório e ela trabalhava numa farmácia, né? Ela veio de uma farmácia, eu que convidei, eu descobri ela na farmácia, eu a convidei porque ela me atendia super bem. Então é isso, né? Você tem que descobrir, né? Você tem que correr atrás do talento, né? E quando você tiver uma pessoa boa, você tem que fazer de tudo para reter ele ali com você, né? E olha que insight poderoso, né? Muitas vezes a gente deixa uma boa pessoa escapar porque a gente não tá com o olho treinado ou não tá esperando aquilo. Porque ninguém sai pensando, né? Eu vou lá na farmácia contratar. Mas não, você olhou ali o bom atendimento, talvez, ou algo que te chamou a atenção e você trouxe para o seu time. E falando um pouco do seu time, como que funciona hoje a F Ortiz? Você tem um time de vendas interno, externo? Como que funciona lá? Então, só para complementar aquela pergunta que você me fez, é assim, né? O vendedor, ele tem que ter esse feeling, né? Eu acho que o cara, quando ele sai na rua, ele tem que estar de olho em tudo, né? E eu sou muito ligado em pessoas, né? Eu fico observando o comportamento das pessoas, né? Eu acho que isso faz a diferença, você poder ter a chance de repente, achar ali, no lugar onde você passou, uma pessoa, né? Lógico que só o feeling não funciona, depois você tem que fazer todo um processo para fazer a contratação, mas quando você bate o olho, a gente sente, né? Aquela pessoa que olha no teu olho realmente, porque tem que ter o brilho nos olhos, né? Para qualquer área que seja, quando você olha para uma pessoa que te olha com vontade, que tem aquele sorriso, e que... Agora mesmo eu ouvi um depoimento de uma pessoa falando assim que ela está muito feliz onde ela está, no lugar onde ela está, né? Você vê a sinceridade da pessoa, né? Então, assim, dá para ter gente boa do teu lado, dá para fazer com que as pessoas permaneçam muitos anos contigo, né? E fazer a diferença, né? Mas agora, respondendo essa outra pergunta tua, né? Hoje a F Ortiz, ela vem... Cada dia que passa a gente vem melhorando, porque a gente brinca lá no escritório que a gente melhora 1% a cada dia, né? Porque a gente sabe que a gente não sabe tudo, tanto que nós temos plena certeza de que a gente vai morrer aprendendo, né? Não dá para achar que o meu maior medo é quando você acha que você sabe tudo, né? Aí você tá ferrado, né? E daí esse é o começo do fim, né? Então a gente tem o pé no chão, a gente é bem humilde, a gente sabe que a gente precisa aprender muito, né? Tem muita coisa para aprender e aí a gente vem se profissionalizando cada vez mais através de cursos, né? Eu faço parte de algumas mentorias, né? Onde eu procuro me cercar de pessoas melhores do que eu, né? Porque assim você vai se mirando naquela pessoa e vai melhorando, né? Então na F Ortiz a gente não faz diferente.
né? Hoje a gente tem um time que é composto por vendedores internos, a gente tem 2 SDRs, né? Depois a gente tem 6 meninas no televendas, né? Mais 5 na rua e mais 3 ou 4 pessoas na área ali para fazer o administrativo, né? A gente tem uma pessoa hoje focada só em digitar pedidos. A gente tem um volume muito grande, né, de pedidos. A gente tem hoje uma venda para o escritório de representação comercial que é considerada alta, né? Então a gente chega a emitir 3.200 pedidos mês, né? É uma média de 150 a 200 pedidos todo dia, né? Isso para o escritório é bastante, né? Até porque você sabe como é que é. Um pedido simplesmente ele não chega pronto, né? O cliente pede o negócio, daqui a pouco ele liga de novo, troca a cor amarela pela azul, né? Então dá um trabalho danado. E você emitir 150, 200 pedidos todos os dias é um trabalhão, né? E é assim que a equipe funciona, uma equipe de alta performance, né? Porque a gente tem um faturamento alto com poucas pessoas, né? E você trouxe um ponto legal nessa sua resposta, que antes da gente seguir aqui nesse assunto, é a questão de se cercar de pessoas boas, o ambiente que a gente vive, e eu acredito que a ambiência faz totalmente a diferença, né? Estar no meio de pessoas boas, que estão se desenvolvendo, querendo crescer, isso incentiva a gente a ser melhor. Você já tem uma empresa de quase 30 anos, nós somos de uma geração diferente, e como que você conseguiu abrir a sua mente lá atrás para ter tanta inovação dentro de um negócio que ele é super tradicional, que é a representação comercial? Então, na verdade eu sempre fui um cara sonhador, né, Gustavo? E aí eu sou muito aberto a coisas novas, né? Eu adoro conviver com gente mais nova do que eu. Você vê, ó, os meus amigos têm a idade do Gustavo, né? Eu praticamente não convivo com pessoas da minha idade, porque a grande maioria das pessoas da minha idade já estão aposentados, né? Ou são aqueles que tudo é difícil, né? Ó dia, ó vida, né? Eu sempre tive essa cabeça aberta, né? Para buscar coisas novas. Eu adoro fazer coisa nova, eu adoro fazer coisa diferente, né? Eu acho que a gente tem que arriscar, né? Porque aquele cara que faz sempre a mesma coisa, vai chegar uma hora que tem um fim nisso, né? Então você tem que estar ciente de que você tem que estar realmente buscando melhorar a cada dia, né? E eu me alimento disso, né? Um dos motivos de eu estar hoje, não sei se pode falar, mas no G4, né? Lá no meio daquela galera toda, é porque eles mudaram a minha vida, né? Em 2018, 2019, quando eu conheci o G4, eu estava numa fase já meio assim, sabe? Quando você fica pensando, será que eu já fiz tudo, né? E aí foi muito legal cair lá dentro, conhecer uma porrada de gente nova, fazendo uma pancada de coisa diferente, empreendendo em coisas que eu nem imaginava que existiam, né? Então para mim foi um fôlego novo, né? E é assim que eu vivo. Todo dia eu levanto de manhã, agradeço a Deus pelas oportunidades que eu tenho, agradeço a Deus pelos problemas, porque a gente tem problema, né? Eu tenho feito algumas palestras, né? E na palestra eu falo que para as pessoas agradecerem pelos problemas, né? Porque se você não tiver problema na vida, você não vai evoluir. Eu sou muito grato a Deus pelos problemas que Ele me coloca na vida todo dia, porque o empreendedor dorme com problema. Hoje mesmo eu fiz um post sobre isso, eu vi uma palestra do Amir Klink falando semana passada exatamente sobre isso. E quanto mais problema eu tiver, eu tenho certeza que mais eu vou melhorar como ser humano, como profissional, né? Não, muito legal mesmo. E Ortiz, eu acho que hoje um tema é até um pouco sensível, é a questão de representantes comerciais. Nós visitamos muitas empresas, viajamos pelo Brasil e a gente vê que não só representante, mas pessoas em geral é a grande dor das empresas, né? Sejam dos mais velhos, dos mais novos, todo mundo tem a mesma dor, tem o mesmo problema. E aí eu queria que você trouxesse aqui os grandes ensinamentos, talvez, para quem está chegando agora, para quem quer ser um representante de alta performance. A gente consegue abrir a caixa preta da F Ortiz aqui e trazer esses insights, esses pilares? Tranquilo, a gente não faz nada de diferente lá. Sabe o que a gente faz? A gente faz o básico bem feito, todo dia. Se você fizer o básico bem feito todo dia, você já vai estar na frente de um monte de gente. E você tem que acreditar realmente, né, que você consegue, porque eu percebo que as pessoas, elas mesmas se colocam um limite, né? Como eu falei para você, né, Gustavo, muitas pessoas vêm conversar comigo no segmento de representação comercial e falam, mas é muito difícil montar uma equipe. É difícil, mas não é impossível. Aliás, nada da vida é fácil. Não. Tudo tem sua dificuldade. Então, assim, você só tem que acreditar. Você vai contratar uma pessoa, não vai dar certo, mas você vai contratar outra que também vai dar certo. E assim,
tudo é feito com time. Ninguém faz nada sozinho. Se você quiser crescer, aqui vai um conselho. Eu fico muito preocupado, né? Porque eu já estou com 60 anos, né? Mas assim, eu tenho um propósito hoje, principalmente nas minhas palestras, é levar uma mensagem realmente para o pessoal que está aí começando na área de representação comercial, né? De que ele precisa se profissionalizar. Se ele continuar com aquele mesmo esqueminha de ficar em casa, com a pastinha embaixo do braço, sem ter uma equipe, né? Sem ter um CRM, sem ter... ele vai ficar pelo meio do caminho. As empresas estão buscando pessoas diferenciadas, né? Pessoas que pensam como empreendedores, né? Então, assim, faça. E o bom de tudo isso é assim, a grande maioria desiste, né? Você sabe que 100 pessoas largam numa corrida, 90 já param em meia hora. Então vai ficar muito mais fácil lá na frente. Como ficou? Assim, não entendo como uma prepotência, né? Mas hoje, para a F-Ortiz, é muito mais fácil. Porque a gente chegou num ponto que nós somos procurados, né? A gente não precisa mais fazer um esforço, Gustavo, de ir até atrás do cliente, entendeu? Até porque o que a gente sempre buscou fazer, e eu acho que isso é uma questão primordial, a gente sempre buscou ser relevante para os nossos clientes e para as empresas que a gente representa. Eu acho que se você chegar nesse ponto de relevância, a concorrência praticamente acaba, porque o que todo mundo quer? Todo mundo quer um cara que resolva os problemas para ele e que seja confiável. Essas duas coisinhas aí, porque o que acontece hoje? Existe muita desconfiança, né? Principalmente por parte do vendedor, do representante, porque o representante tem a fama, né? Pô, esse cara quer me engrupir, quer me empurrar um produto, né? Agora, quando você cai no patamar de ser aquele cara que traz a solução para o teu cliente, acabou a concorrência, Gustavo. Porque ele vai te dar, lógico que ele pode confiar em você, ele pode ser teu amigo, mas amizade à parte, né? Negócio é negócio, mas você vai ter sempre a última palavra. Você só vai sair se você realmente não atender aquilo que ele quer, mas ele vai sempre te... Outro dia é tão interessante, né? Porque eu falo na minha palestra da relevância, né? Você tem que ser relevante para o teu cliente. E eu fui num escritório dar uma palestra para 7 vendedores. Escritório bem pequenininho, né? E aí uma das pessoas virou para mim assim, mas como que eu sei que eu sou relevante, né? Na hora até eu brinquei, era uma vendedora, uma menina, né? Falei, você descobre quando você é relevante, quando você passa a ser convidado a ser padrinho de casamento dos filhos dos teus clientes. Então, a gente chega num ponto... Eu já fui em uma porrada de casamentos de filho de cliente, já fui padrinho de filho de cliente. Então você vê, você chega num ponto que extrapola a área profissional, né? E aí um cara desse só vai te trocar realmente se você não conseguir mais atender ele, né, Gustavo? E é isso que a gente tem que buscar, né? E fazer de uma maneira assim. Nós não fazemos, volto a dizer, a gente não faz nada grandioso. A gente faz o básico bem feito todo dia. E olha que coisa curiosa, né? Porque às vezes a gente pergunta e espera algo que venha a ser disruptivo, inovador, mas aqui a gente falou do básico bem feito. E resolver problemas e ser confiável. São duas coisas que são valores inegociáveis para quem está na área de vendas, né? Seja um vendedor, seja um representante. É até engraçado isso. Mas quando você traz o básico bem feito, Ortiz, hoje você já está numa posição que as empresas te procuram e muitas vezes a galera tá para começar, né? Então, assim, se o Ortiz de hoje fosse dar um conselho para o Ortiz lá de trás, seria em qual linha de agregar valor para o cliente? É visitar, é ser mais constante? Quais são os valores as características de um representante, de um vendedor de alta performance? Eu acho que a única coisa que eu mudaria, na verdade, era assim, aquele Ortiz lá de trás, de 30 anos atrás, né, não tinha as oportunidades que tem hoje, né? Não tinha as redes sociais, as imersões, né? Então, você que está começando, primeira coisa, procure se profissionalizar, vai atrás, vai estudar, vai fazer uma imersão, vai fazer um curso, tem tanta coisa hoje que pode te ajudar. Cerque-se de pessoas que possam te mentorar, né? Cara, faz uma diferença enorme você ter gente que possa te ajudar, te dar dicas valiosas, né? Então, você tem que ter mentor do teu lado, tem que ter gente diferenciada, né? Como já ficou até meio clichê essa história, né? Sentar na mesa, tem que ser o mais burrinho da mesa, é lógico. Você tem que se cercar de gente melhor do que você, acreditar,
trazer gente boa do teu lado. Esse é o outro problema que eu ouço muito. Mas como que eu vou trazer alguém melhor que eu? Ele vai pegar a minha representada. Meu Deus, esse pensamento não pode existir. Você tem que se cercar de gente boa. Você não pode se cercar de gente mediana. Senão, não vai virar. Então, cerque-se de gente boa. Se você for honesto com essa pessoa, ela não vai te sacanear. Pelo contrário, ela vai te levar para um outro patamar. Que é o que eu tenho. Minha equipe, não fui eu que fiz. O sonho inicial lá, Gustavo, era meu. Mas eu só cheguei aqui porque a minha equipe me trouxe até aqui. Hoje eu sou dispensável. Você vê, meu celular nem toca, né? Aquela galera que tá lá, não tá nem consciente de que Toca eles o bumbo estão no dia a dia. no dia a dia, ama, corre atrás. É lógico, eu falo assim, fazer o básico bem feito, mas o que é o básico bem feito? É lógico, se cercar de ferramentas, né? A gente tem tudo hoje que você precisa, né? Você tem que ter um CRM, um sistema, né? Não dá para trabalhar de uma maneira amadora, você não tem nenhum sistema, você não sabe nem onde você coloca os seus pedidos, né? Você tem que, lógico, buscar aquilo que precisa ser feito, né? Nessa área, mas você não precisa fazer nada gigantesco. Tem muita gente que acha que precisa reinventar a roda, né? Não. Busca, tem aí hoje inúmeros cursos para você fazer, tem um monte de gente ensinando como você fazer, só precisa ter vontade, né? Eu acho que muita gente também se acomoda, né? E fala, não, tá bom do jeito que eu tô, e acaba não querendo correr atrás, né? Mas... E talvez para quem esteja nos assistindo, fala assim, pô, hoje é fácil, o Ortiz tá falando isso, de cercar de gente boa, de ir lá no G4, em outros grupos de mentoria, fora esses que, vamos dizer assim, que tem um certo valor de investimento, qual que é a fonte de conhecimento que o Ortiz bebe ali? Como que você adquire conhecimento? Na verdade, assim, né, durante muito tempo, até agora estou em falta, muito tempo eu li, acho que leitura é uma coisa essencial, né? Eu brigo muito com os meus filhos, né? Sai só do telefone celular, né? Vai ler alguma coisa que possa te servir para você no teu trabalho, né? Na tua vida pessoal, né? Então isso faz muita diferença, né? Aquilo que eu falei para você, né, Gustavo? Estar ao lado de gente que está fazendo coisa diferente, né? É muito inspirador, né? Você ouvir histórias, né? Eu gosto muito de ouvir podcast, né? De pessoas ali que falam, ó, de como elas chegaram, como elas construíram, né? Isso tudo é incentivador, né? É inspirador, né? Você se inspira naquilo, né? E acreditar, ter fé em Deus, né? A gente fica falando muito aqui, né? Mas sem Ele, a gente não teria chegado aqui, né? Com certeza. Para mim é primordial, né? A gente sempre ali na F Ortiz, a gente agradece a Deus sempre, né? Eu tenho certeza que a gente só chegou até onde a gente chegou, que foi Ele que permitiu, né? Então, assim, tem coisas que são inegociáveis, né? Tem que ter fé e ter vontade, né? Tem que ter vontade, né? Eu fico vendo, às vezes, é difícil. Não foi fácil. Vocês acham que a gente chegou aqui, foi tudo maravilhas? Pelo contrário, a maioria do tempo, a maior parte do tempo, nossa, foi resolvendo problema, foi, que nem disse o Amir Klink, foi dando cambalhota no barco, né? Mas aí a gente foi indo, né? A gente não desistiu. Acho que esse é um outro ponto, né? Você não desistir, né? É lógico que você não pode insistir num negócio que de repente você percebeu que não vai dar certo. Mas faz a correção, corrige o caminho, vai lá, acerta a vela e acha o caminho, vai atrás e não desiste, né? Porque eu vejo hoje, principalmente essa nova geração, eles querem que aconteça tudo da noite para o dia. Não vai acontecer da noite para o dia. Não vai. Você não vai chegar ter sucesso rapidinho. Lógico, se acontecer, melhor ainda, né? Mas pode ter certeza, todo mundo que chegou a ter sucesso teve um passado muito difícil. Você conversa com todo empreendedor que hoje chegou lá em cima, né? O que eles falam? Eles contam cada história maluca, né? Você fala, meu Deus, você passou por isso? Passei. Então você vê, os caras enfrentaram as ondas gigantes e atravessaram as ondas gigantes, né? Não pegaram o mar calmo, né? Pelo contrário, sempre foi difícil, né? Mas o importante é não desistir, né? Eu costumo dizer que toda história de sucesso ela tem um começo desafiador, né? Ninguém nasce grande, essa é a verdade. E Ortiz, como que funciona um pouco assim da rotina de gestão que você tem com o seu time? Quais são os rituais que você tem ali com eles? Então, a gente pratica muito, eu procuro ficar sempre muito próximo deles, né? Eu não sou o cara que gosta de ficar no escritório, então
eu tô sempre com eles na rua. Viajando, né? Meu escritório hoje, por uma questão que como a gente cresceu e eu tive que contratar mais gente, eu não consegui manter uma sala ao lado de onde fica o time interno, né? Mas eu passo a maior parte do tempo junto com eles lá em cima. É muito legal, porque às vezes eu acabo até entrando numa conversa, numa venda, né? Eu gosto disso, entendeu? E aí, para eles se sentirem que eu tô junto ali com eles, né? Nas horas boas e nas horas ruins, né? Eu peço, olha, se tiver uma dificuldade grande, tenta resolver, porque o que a gente coloca para todo mundo lá? Tem a cabeça de dono, né? Procura resolver os pepinos que são os mais difíceis, porque você vai crescer com isso, né? Porque se não der, tudo bem, passa para mim, mas se você resolver, você vai se sentir muito melhor, você vai melhorar como profissional. Mas eu tô lá, eu tô junto, né? A gente tá sempre junto. Eu não perdi porque tem gente que acaba abandonando, né, o barco. Eu sou daquele cara ainda que o olho do dono é que engorda a boiada, né? Não porque eu desconfie deles, não é isso. Mas é que eu gosto disso. Eu gosto de estar presente. Eu nunca abandonei o campo, Gustavo. Nunca. Meus clientes me conhecem, né? Vivem me ligando. Tanto que eu falei para você, eu tenho um monte de amigos, clientes que hoje são mais amigos do que aqueles da minha infância e da minha juventude, né? Porque eu tô sempre com eles, né? Eu não abandono o cliente, né? Porque tudo acontece no cara a cara, né? Às vezes as pessoas não têm noção do que uma visita presencial pode fazer. Ainda a gente vai fazer, vou fazer com o Gustavo ainda um podcast só de causos para contar o que acontece numa visita presencial. Já temos um compromisso aqui de um segundo episódio. Para a gente poder contar o que você faz numa visita presencial. É uma bem elaborada. É ali no cara a cara que o cliente, né, ele abre tudo, ele te fala se o concorrente teve lá, o produto que ele trouxe, né, quanto que o cara pagou. Então, assim, às vezes as pessoas negligenciam isso, né? Hoje, essa história de ficar só no telefone ou numa chamada via Zoom, né? A gente faz isso, é lógico, porque a gente tem que aproveitar o tempo, mas eu ainda estou muito. Por isso que eu criei até aquele jargão, né, pelas estradas da vida, né? Eu rodo muito, eu ando muito de carro. Né? Enquanto eu ainda sentir essa vontade, essa gana, né, eu vou continuar na rua, vou continuar ali, um cara a cara com os clientes, né, que isso me faz bem. E isso te esse deixa é o meu vivo, alimento. né? Hã? Te deixa vivo. Me deixa vivo, exatamente. Na hora que eu parar, se um dia eu parar, porque realmente isso já não me entusiasma mais, né, mas hoje eu ainda continuo, muita gente me pergunta, quando você vai parar, né? Eu falo, cara, se eu parar hoje eu morro, porque eu me conheço, né, se eu ficar em casa hoje, do jeito que eu sou, que eu adoro gente, eu gosto de estar com gente. Se eu me isolar, eu acho que eu acabo morrendo cedo. Então, legal. Eu acho que eu ainda vou ficar muito tempo ainda pelas estradas da vida. Ortiz, a gente caminhando aqui mais pro bloco final, eu queria saber dentro da sua percepção, qual que é o futuro da representação comercial? O que na sua maneira de olhar, o que você tem visto da tendência de mercado? Não, eu vejo assim, né? Eu acredito, né? Espero que eu esteja certo. A representação comercial ela não vai acabar. Ela está passando por uma transformação gigante, né? Aquilo que eu falei, as pessoas têm que se tornar uma empresa, né? Tem que ter esse espírito empreendedor. A inteligência artificial, que muitos falam que vai substituir um monte de profissão, ela pode ser não, ela vai ser uma grande aliada. Você pode usar ela para fazer um monte de coisa que te ajude a te dar velocidade, né? Outra coisa importante, né? A gente sempre teve conosco uma coisa muito forte na Fortis, agilidade nas nossas ações. A gente é muito ágil, a gente recebe muito feedback de cliente falando assim, cara, eu passo para um determinado fornecedor, demora um monte, vocês são rápidos nas respostas, né? Vocês correm atrás. Né? Então a gente busca ser ágil, né? Porque eu acho que ninguém mais tem tempo para ficar esperando. Né? A gente não faz nada de espetacular, mas você vê uma coisinha diferente, ser ágil, né? Resolver realmente o problema do cliente. Esses dias eu ouvi de um cliente falando assim, olha, tem fornecedor que eu peço o negócio para ele quando o negócio está complicado, ele fala, eu fui até aqui, mas daqui para frente eu não consigo resolver. Com vocês eu nunca ouvi essa palavra, olha, não consigo te ajudar mais. A gente sempre vai até o fim, alguma solução a gente acha. Então assim, esse é o diferencial, né? E aí se você tiver esse mindset, esse diferencial, você não precisa ter medo, né? Você não vai... Gente boa sempre vai ter lugar ao sol, cara. E eu acho que isso, Ortiz, é mérito 100% seu da equipe receber esse elogio de agilidade, porque eu acho que assim,
todo é um reflexo do líder, né? O resultado que a gente tem como equipe, o resultado do líder é o resultado da equipe, não tem como ser diferente. E dá pra ver no brilho do seu olho quando você fala de vendas, de atendimento, de estar com o cliente, de agilidade. As coisas que seu time faz é o reflexo do que você traz no dia a dia, certo? Então, eu procuro, né? Lógico, eles têm o mérito deles. Hoje eles fazem muito melhor do que eu, né? Mas assim, se você puder ser um exemplo, né? Ser um espelho para eles, né? De estar ali do lado e levar coisas boas, né? Fazer, olha, ser sincero na hora que tem que ser sincero. Olha, você fez isso daqui, você poderia no one-on-one, né? Você podia ter feito desse jeito, né? Então, assim, é inspirar as pessoas, né? Eu procuro estar sempre inspirando. Eu também erro, também falo para eles, olha, quando eu tiver alguma coisa que eu estou fazendo de errado, eu quero que vocês me falem, né? Você tem que ter essa humildade, né? Não é só porque eu sou o cara que fundou a empresa que o que eu falar tá certo. Pelo contrário, eles já me mostraram várias vezes que tinha coisa que eu queria fazer que não ia dar certo. Então, esse que é o legal, né? Essa confiança mútua, né? Entre o líder e a sua equipe, né? Legal. Galera, olha isso que é interessante que o Ortiz trouxe aqui, a reunião de 1 a 1, né? E ela é muito importante para a gente entender ali, tratar individualmente com os vendedores. Muitas vezes nós gestores contratamos, coloca lá, meu irmão até usa uma analogia, né? Parece um aquário, você tem que colocar o peixe e ele já sai nadando. E não funciona. Então, por mais que ele tenha resultado, um time que é muito experiente, já está com ele há muito tempo, mas ele tem esse zelo com o time. Qual que é a frequência, Ortiz, que você faz essa reunião com o seu time e quais são os pilares ali que você trabalha? Então, Gustavo, a gente não tem essa frequência assim no papel, mas é praticamente quase todo dia, né? Porque como eu te falei, eu tô sempre com eles, né? E aí se eu tô lá em cima no escritório, eu vejo que falaram uma coisa, né, e que poderia ter sido feito daquela maneira, eu já chamo ali, olha, vamos fazer assim, né? É assim, eu tô presente direto, né? Talvez isso seja fácil porque a minha empresa é uma empresa pequena, né? Isso falar isso para uma empresa grande com 400, 500 funcionários, aí já é uma outra realidade, né? Eu tenho só 16 pessoas comigo, né? Então eu consigo, né, estar presente com eles praticamente todo dia, mesmo os externos, né? Quando eu estou com eles na rua, né? Então esse contato, essa troca é praticamente diária, sabe? A gente fala muito, olha, meu, faz isso, liga para aquele cliente, para fazer isso, 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 sabe? São coisas que eu procuro fazer direto com eles, entendeu? É um feedback diário ali, né? Diário, exatamente. Muito legal. Por favor. Pode... Vai lá, pode falar. Não, assim, a gente tem casos ali na F-Ortiz, né, de pessoas que entraram para fazer o administrativo e aí eu percebi que ela tinha perfil para ser vendedora, né? Fiz o convite, será, né? Eu nunca trabalhei com vendas, meu negócio é ser administrativo, né? E hoje essa pessoa que está lá no escritório é uma das melhores vendedoras que a gente tem. Então, assim, é esse negócio de eu estar sempre junto, sabe? Eu fiz ela acreditar, o Gustavo, que era possível ela trabalhar com vendas. No começo, ela, não quero. Eu falei, você vai ter uma oportunidade comigo, você vai poder ganhar mais, né? Você vai ser comissionado. Então, assim, é você estar junto, né? Inspirando a pessoa, transformando, fazendo com que ela realmente acredite que ela pode fazer aquilo, né? E é isso, eu gosto muito disso, de estar junto e mostrar que você pode fazer, tem um caminho, né? Muito legal. E Ortiz, aproveitar esse gancho aí para a gente encerrar esse episódio, imagina que hoje você pudesse levar uma frase pro mundo inteiro. O que você gostaria de dizer? Difícil isso aí agora, hein? A frase seria: tenham fé, né? E não desistam nunca. Acho que isso é o que eu fiz na minha vida inteira. Tive muita fé em Deus, muita, né? Ele é o meu tudo, né? E eu não desisti, Gustavo. Eu tive muita coisa que me fazia realmente desistir, né? Situações dificílimas, mas eu não desisti. Eu cheguei aqui porque eu não desisti, cara. Eu fui forte, firme, né? Fiquei mal, mas não desisti. Eu sabia que eu sabia onde eu queria chegar, eu tive vontade e cheguei. Simples assim.
Sensacional, Ortiz. E antes da gente finalizar aqui, eu queria te entregar um presente e te agradecer pelos insights poderosos que você trouxe aqui hoje. Obrigado. Eu acho que a gente sai com clareza do básico bem feito, de como que a gente consegue ser um vendedor, um representante de alta performance. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Salva de Gustavo. palmas aí pra você. Obrigado, Obrigado, viu? Valeu.